Longe dos holofotes da fama, o teatro é um laboratório de experimentação, onde novos talentos brotam e se desenvolvem, alimentados pelo apoio mútuo e pela camaradagem que permeiam cada projeto. Em cada ensaio, em cada cena, vemos a expressão pura da criatividade e da expressão artística. Não são apenas atores, são contadores de histórias, transformando sonhos em realidade diante dos olhos do público. Neste universo vibrante, os ensaios são mais do que a preparação para uma apresentação. São um processo de crescimento pessoal e coletivo. Cada tropeço, cada desafio superado fortalece os laços que unem os membros dessa comunidade, transformando-os em uma família unida pelo amor à arte. Este documentário é uma homenagem à perseverança, à criatividade e à beleza do teatro. Uma celebração daqueles que, sem palcos grandiosos ou aplausos estrondosos, mantêm viva a chama da arte em seus corações, iluminando o mundo com sua arte única e inspiradora. Mergulhamos nos bastidores deste mundo encantador, onde as cortinas se abrem para revelar não apenas performances, mas histórias de superação, amizade e autodescoberta. Do grego, teatro, a palavra teatro significa lugar em que se vê. Para mim, teatro, eu vou para assistir os atores, eu vou para ver a encenação, eu vou para ver tudo. O teatro vem de uma origem de máscaras e as pessoas entendem errado. Às vezes falam uma máscara para esconder alguma coisa. O teatro ele não esconde, o teatro ele revela, ele mostra. Você realmente vê. E é muito legal ver a essência das pessoas. Eu, como professor, trabalhando, é muito bom olhar e ver as pessoas se desnudando, na verdade. Teatro, para mim, é isso. É muita verdade, dentro de um modo ficcional, fantasioso, mas que sempre tem um compromisso com essa catarse de mostrar o melhor e o pior do ser humano. Isso, para mim, é teatro. Fichinha para vocês. Vocês se prepararam para isso. Olá, olá, olá. O personagem foi um padre que era totalmente fora, assim, da minha zona, assim, sabe, de vivência. Minha família sempre foi pastora, missionária, então fui sempre muito religiosos, né? E para minha avó, eu era bem próximo da minha avó, teatro era coisa do capeta, do demônio. Então, e aí quando eu fui fazer um padre para uma missionária, uma pastora, aí foi levei meu figurino para ela costurar, né? E assim, cara, quando eu subi no palco e fiz aquele padre, eu fiz o padre, estruturei uma voz e quando eu subi e vi e senti aquela adrenalina toda durante o processo e aí quando chega no grande finale, é surreal. Eu falei assim, é aqui é onde eu quero estar, é aqui onde eu me encontro, é aqui onde eu não tenho que ser uma coisa só. E o teatro, ele mostra isso, né? A gente não tem que ser algo, a gente tem que ser o que a gente quiser ser. Né? A gente tem esse direito, esse livre-arbítrio, né? De poder andar, fazer, falar, vestir, sorrir, chorar da forma que a gente puder. Então eu sempre falo para os meus alunos, não tem como você fazer teatro por fazer. Não tem como. Se for para fazer, você não vai fazer comigo por fazer. Entende? Qual que é o seu propósito, o seu papel aqui? Né? E a partir disso, com o processo, com o teatro, com esse trabalho que é desenvolvido, você vai amadurecendo com a vida. Né? Porque o papel do ator é ser mensageiro da vida como ela é, né? E não pode ser de qualquer jeito, porque aquilo é real. A gente está sempre contando histórias que são reais, né? Basta a forma que você vê, que você interpreta aquilo, que você entende aquilo da sua vivência, e cada um tem uma vivência,
Então, eu acho que é mais a potência do teatro. Sempre vai ter um momento que... E aí? Você tá preparado? Vai ou não vai? Entende? Ai, professor chamou minha atenção. Ai, aconteceu, não tô conseguindo. Ai, que não sei o que. Ah, um desconforto. Ah, não quero mais. Não, então aqui não é seu lugar. Entende? O teatro não é assim que funciona. Como lá fora. A gente nunca tá passando por coisas boas o tempo todo. E o teatro não é. O teatro é difícil. É difícil. Você tem que ser foda pra você subir num patamar a mais que a plateia e poder passar uma mensagem. Você tá ali pra plateia te assistir. Você tem um papel ali. Tem uma importância. As pessoas estão te olhando. Então é uma responsabilidade muito grande. E não é qualquer pessoa que faz teatro. Não é. A gente ouve, qualquer pessoa faz teatro. Não é. O teatro é que nem a gente escovar o dente, comer, ele faz parte do nosso dia a dia, né? Costumo falar que eu não sou professor, eu sou ator. E eu sou entusiasta, né? Já tô aí na labuta no teatro desde 92. Fui o primeiro grupo na inauguração do SESI aqui de Rio Claro, né? Mas o meu trabalho é mais de formação mesmo, né? Adoro atuar, mas é muito difícil sobreviver da profissão de ator. Daí a gente acaba partindo para dar aulas, né? Para conseguir sobreviver, né? Se a pessoa paga uma grana para ver o artista no palco, é obrigação dele falar bem, ter um corpo preparado. E é isso, né? Como você vai numa padaria. Se você pegar um pão queimado, você vai ficar muito chateado, né? Chegou em casa, abriu, não era aquele pão que estava na vitrine ali, no cartaz da vitrine, né? Você vai ficar chateado, né? E daí não volta mais ver, você entendeu? Não vai voltar a ver mais, né? Fala, não, eu não vou comer pão queimado, né? Eu não sei muito bem falar sobre o que rolou assim, mas foi uma coisa que falou, meu, aqui é o seu lugar, aqui, você entendeu? A escola, a família, ela sempre direciona coisas que são deles, não é minha. A gente carrega coisas que não são nossas, né? E no teatro você começa a encontrar suas coisas. Eu acho que é por isso que eu tô até hoje no teatro. A gente nunca sabe onde que vai, o que vai acontecer, se vai dar certo, se vai dar errado, né? Olha, eu faço teatro desde os, 10 anos de idade na escola. Eu estudei no Marciano, de Toledo Pisa, e o Marciano sempre foi uma escola muito que incentivava os alunos a fazerem arte, de todos os tipos. A gente era incentivado a pintar, a cantar, a tocar instrumento, a desfilar, a dançar, a fazer teatro. A gente era muito incentivado assim, por todos os professores. Então eu comecei a fazer teatro na escola, num projeto, e eu me apaixonei, assim, me apaixonei por isso, por essa sensação de ser outra pessoa. Isso pra mim era sensacional, você ser alguém que você não era, sabe? E foi essa sensação que eu tive a primeira vez que a gente fez uma peça na aula de artes, né? Quando eu tinha ali, começando a adolescência, era uma criança, acho que eu tinha uns 12 anos. E foi a primeira vez que eu fiz uma personagem, né? Que foi muito, muito legal, assim. Eu me diverti demais. Eu não conhecia teatro de bonecos quando eu morava aqui, né? Eu fui conhecer isso na faculdade. Então, eu queria que as pessoas conhecessem essa linguagem, que existe isso também, né? Além do palco. Isso é uma coisa que sempre me trouxe, assim, muita vontade de conseguir projetos, de conseguir financiamentos,
de conseguir, enfim, formas de divulgar, né, de fomentar essa linguagem aqui na nossa cidade. Claro, tem uma força muito grande com teatro de palco, né? E tenho certeza que temos ótimos bonequeiros também por aqui, que ainda não se descobriram bonequeiros, né? O teatro é transformar em realidade tudo aquilo que ainda não existe. Que eu comecei a trabalhar com teatro sendo filhote de projeto. Então, eu comecei em Cordeirópolis com um grupo de teatro Pingo d'Água e lá a gente desenvolvia trabalho de grupo. Então, a gente aprendia absolutamente sobre tudo. Tinha os profissionais que eram contratados, mas a gente passava por todos os setores. Então, a gente aprendia sobre toda a parte de produção, burocracia, a parte artística, desenvolvimento de personagens. Então, para mim, isso faz parte do trabalho. Não é só estar em cena. A parte da produção, a parte de fazer o som, fazer a luz, contribuir de outras formas também faz parte do trabalho artístico. Eu sempre prezo e também auxilio e ajudo e busco, né, que a gente se profissionalize, porque a gente não vai trabalhar só na cidade que a gente está, a gente pode trabalhar no mundo inteiro. A cena cultural rio-clarense, nos últimos tempos, ela tem ganhado uma força gigantesca, né? Eu acho que em todo o país tem acontecido isso, mas a gente sente um reflexo aqui no interior bem grande, de coisas que a gente, inclusive, não tinha acesso antes da pandemia, mas com a pandemia surgiu muitas oportunidades, né? Por conta dos editais de emergenciais, né? Eles trouxeram recursos com muito mais facilidade, sem tanta burocracia e com muito mais possibilidades para a gente trabalhar. E amplitude, né? Então, assim, a gente consegue trazer pessoas de todos os setores para trabalhar na cultura, consegue desenvolver projetos que a gente nem imaginava que daria para desenvolver aqui, por falta de equipamento, por falta de investimento. Então, nos últimos 2 anos, eu acho que a gente voltou a brilhar. Mesmo antes da pandemia, já não existia tanta esperança, eu acho, quanto agora, assim, em relação a recursos. Então, isso tem sido muito positivo. O teatro ele é uma base, ele é a base de uma aldeia, ele é a base do diálogo de todos, não importa a religião, não importa a cor, a classe social, ele abre o espaço para que haja esse diálogo e todo mundo se converse. Trabalhei 9 anos com o CAP, Centro de Atenção Psicossocial 3, de Rio Claro. Fizemos filmes, teatro. Que coisa sensacional eu entender a ideia de interpretar um personagem pela visão de um usuário do CAPS. Um esquizofrênico, um bipolar, um depressivo. É aprendizado. Eu fiz minha pós-graduação, né? Meu doutorado em Rio Claro, no interior do Brasil. Esse é o Jefferson em Rio Claro. E Rio Claro é uma cidade à parte. Muito bem-vindos ao teatro. Um povo sem cultura é um povo sem história. Um povo sem história é um povo sem memória. Um povo sem memória é um povo sem caráter. Eu acho que a gente precisa de ter o teatro na escola já, para as pessoas saberem o que é. Ainda que seja muito divulgado, né? Às vezes existe um certo tabu, assim, um certo mistério para as pessoas que trabalham no teatro, né? O que os atores fazem, se dá dinheiro, se não dá dinheiro, se vale, se não vale. Então acho que a gente tinha que conhecer o teatro desde sempre. O teatro é um ato político, né? Então a gente sempre vai estar de oposição de algum jeito. Então talvez essa seja a dificuldade. O acesso existe. Aqui na nossa cidade, pode ser que em outros lugares nem tanto, né? Mas aqui a gente tem vários
grupos de teatro, né? Pessoas do teatro, artistas incríveis. Então, acesso existe, mas de repente descentralizar um pouco, né? Levar um pouco mais para a periferia, para conhecer mesmo, para saber o que é estar aqui, né? O que é subir no palco, o que é poder falar palavras nesse arauto, né? Para tanta gente. Difícil você começar no teatro, né? A gente tem tanta trava, tantas amarras, que é muito difícil se colocar na frente das pessoas e mostrar quem se é. Então é difícil de começar. E é difícil de continuar, de estar lá. Tem que ter uma disciplina muito grande, né? Tem que buscar conhecimento, estudar muito, ler muito, assistir muitas coisas, né? Ver teatro, ver muito teatro. Então a disciplina é difícil de se manter. Tem que ser forte. A Fernanda Montenegro fala sobre se você sai do teatro e fica doente, passa mal e começa a entrar em crise e tal, aí isso quer dizer que você é do teatro. Então você tem que ficar. Né? Eu acho que a gente descobre com o tempo o que é fazer parte disso. De estar aqui e achar um motivo para estar aqui. Que é a nossa missão, né? De passar conhecimento, de passar a história. E eu vim para cá para estudar na Unesp, fazer o curso de licenciatura em Geografia. E chegando lá, eu juntei com outros colegas universitários e acadêmicos, a gente teve a ideia de montar um grupo de vivências teatrais, que foi a Companhia Teatral Bumba Meu Baco, coordenada por uma professora lá, antropóloga, a professora Bernadette Cassa. E daí isso trouxe toda uma outra camada de riqueza, né, de informações, de conhecimento para o nosso trabalho na universidade. E eu comecei a me conectar com as questões de levar os dilemas da geografia, da segregação socioespacial, juntamente com algumas coisas da estética do movimento hip hop, para a cena teatral. E esses colegas, né, parceiros do curso de Geografia da Unesp e de outros cursos também de graduação e licenciatura, me ajudaram a contar essa história. E daí, nesse primeiro momento, a minha ideia foi discutir os textos, né, conectar alguma história das vivências teatrais com a caminhada da geografia, os temas da geografia, né? E nós montamos a Companhia Teatral Bumba Meu Baco, que durou cerca de 7 anos, né? Um dos espetáculos que nós montamos com a Companhia Teatral Bumba Meu Baco, que foi meu trabalho de conclusão de curso, né? Foi um espetáculo chamado Algumas Tramas Urbanas, né? Onde eu estudo a possibilidade do teatro no ensino de geografia para a gente discutir as questões de segregação urbana e segregação socioespacial. E daí agora tem um terceiro momento meu na cena teatral aqui em Rio Claro, que é uma questão afrocentrada, até por conta da minha questão identitária, que ela foi desvelada aqui em Rio Claro. É uma curiosidade, na minha certidão de nascimento eu sou dado como pardo, né? Hoje, principalmente por conta da minha vivência com a comunidade negra aqui em Rio Claro, eu me autodeclaro preto, negro, né? E daí eu resolvi levar essas questões por conta de conhecer, né, as teorias do Abdias Nascimento, do teatro experimental do negro, de trazer isso para as propostas minhas artísticas. Então hoje eu tenho um grupo de pesquisa, né, que é o Teatro do Homem Sankofa. Sou eu mais um ator, né, o Gabriel Vaco. Nós estamos com um espetáculo, inclusive, que foi apresentado aqui na Mostra Teatral, que foi o Sarau Sankofa, Entre Partituras e Cenas, onde nós trazemos vários dilemas sobre a questão do qual que é o papel do negro nas artes cênicas, né? Qual que é o papel das pessoas pretas no palco, em cena, né? Tem muito pra gente discutir, principalmente em relação à representatividade. Tem muita coisa mudando, né, na realidade da cidade. E eu acho que isso é um fruto da luta mesmo do povo negro, que não desistiu de fazer sua marca, de trazer a temática para, né, pro seio da sociedade. Porque a tendência é deixar a coisa meio debaixo dos panos, né? Fazer de conta que não acontece nada. Mas a gente tem uma galera bastante aguerrida aqui na cidade, né? Rio Claro tem uma história importante, né? Na cultura da cidade, por conta das fazendas, do café, de como é que a escravidão aconteceu aqui. Em cima dessa falsa democracia, né, racial,
Eu acho que as coisas demoram, né, para aparecer. Nas cidades pequenas eu acho que demora mais ainda, né? Porque eu acho que a própria comunidade negra fica preocupada também, né? De se posicionar, de reivindicar os seus direitos. Então, eu acho que demorou um pouco mais do que nas cidades maiores, assim, para Rio Claro realmente poder ter um caldo, né, de discussão e de apresentações, não só no teatro, mas na música, nas artes plásticas, né. Essa história, a gente começou a contar um pouco ela lá no arquivo, né, quando eu estava lá, a partir dos depoimentos, né, do projeto Memória Viva, porque ninguém quase sabia. Eu entrevistei jovens negros e jovens gays e a partir da fala deles, né, construí um texto para discutir as questões, né, que envolvem o racismo, a homofobia, questões familiares, questões da escola, trabalho, né? Isso abordando a partir das piadas, né? Então, como é que o riso, né, ele tem essa capacidade de nos alegrar, de nos divertir, mas ao mesmo tempo ele é um causador de dor também, né? Então, como é que a gente, muitas vezes a gente faz com que pelo riso o preconceito e o racismo parece que ficam mais palatáveis, né? Ah, não, mas é só uma piada, né? Ah, é só uma brincadeira, né? Mas o que isso significa, né? Para as pessoas negras ou para as pessoas gays, né? O que isso cala nelas, né? Eu não consigo viver sem o teatro. O teatro passou a ser parte da minha vida de um modo que eu tenho o teatro como uma religião. Então, é um monte, assim, é um mundo de sentimentos que eu não sei falar para você. É alegria o tempo todo, é vida, é saúde, é muitas coisas para mim. Então, em geral, assim, é tudo o teatro para mim. O teatro é vida para mim. É muito amor, muito carinho, muito respeito. É tudo. É um sentimento que só quando eu estou no palco eu consigo transmitir, assim, o que é para mim, a beleza que é para mim o teatro. Em busca de não só de reconhecimento, de tudo, né? Isso artisticamente, né? Porque que eu penso que a gente, eu, como negra, velha, é muito mais difícil. Para você alcançar algo, você tem que batalhar muito. Você não é vista, você não, é como se você fosse invisível, né? Tem que mostrar o tempo todo às pessoas que você tá ali, que você existe, que você é atriz, tanto quanto o outro, né? Quanto mais novos, quanto pessoas mais brancas, né? Que você está ali, que você existe. Acho que eu sempre gostei de levar arte e cultura desde criança. E aqui em Rio Claro, além de vários projetos, né? Eu tive o projeto Cineminha, eu tive o projeto Vivência, tem o projeto Vivência Teatral que acontece desde 2017. Eu crio essa oportunidade para os alunos, para as crianças, para os adolescentes vivenciarem oportunidade. Você criar oportunidades para as pessoas. Muitas pessoas, sejam crianças, jovens, adultos, eu percebo que elas não sabem que não sabem.
Então você tem que trazê-las ao teu espaço, mostrar o que é o teatro centro cultural. Falar, olha, esse aqui é o teatro. A partir do momento que a pessoa começa a ver teatro, gostar de teatro, ela começa a consumir teatro. Essa é a beleza, essa é a mágica. Sabe, mas não vem. Bom, se o público quer ver alma, não vem no circo. Vai em sessão espírita. Porra, se alma atraísse público, era galã de novela. O importante não é a quantidade, mas a qualidade. Vai nessa. São memórias importantes na minha vida e eu tenho muito orgulho dessas memórias, né? De encontrar alunos, ex-alunos, foram centenas de alunos que passaram pelo meu processo, pelo meu trabalho, pelos meus espetáculos, pelas minhas aulas. Então eu acho que esse trabalho de formação, principalmente no interior, ele é fundamental. Inclusive, eu creio que assim, os cursos livres de teatro no interior, eles começam a surgir. Eu falo Araras, Leme, Rio Claro, quando eu chego em Araras. Então eu acho que essa trajetória ela não é só importante na formação desses atores, na formação artística, na formação cidadã, mas é importante também para o fomento cultural da região, né? Eu acho que eu sempre falo de uma coxa de retalhos, né? Então cada um dando a sua parte, você deu a sua parte, Jefferson deu a sua parte, eu com a minha parte, Cláudio com a parte dele, e aí nós fomos costurando essa coxa de retalhos, né? Essas dramaturgias da vida, né? E hoje essa coxa ela tá aí, presente e cobrindo todo mundo que gosta de arte e cultura. Eu acho que o teatro ele é muito mais do que o entretenimento, né? Ele tem um papel de formação humanística, né? Então ela engloba tudo, não só o entretenimento, mas o papel do aluno que chega ali para fazer o curso de teatro, como que ele vai se libertar de algumas amarras de conhecimento que a gente tem, né? Então a gente trabalha no sentido de receber pessoas de todas as classes, pessoas de todos os gêneros e tá tentando contribuir para uma abertura de consciência em relação ao seu papel na sociedade, né? A gente vê o teatro de fora, né, nesses centros mais populacionais, capitais e tudo mais, você vê uma produção mais organizada, mais bem produzida. E a gente acaba tendo que trabalhar muitas vezes com pouco recurso, entendeu? Pouco recurso, às vezes com pouco apoio. Desde 2008 para cá, quando eu comecei o teatro, eu acompanhei a cena cultural de Rio Claro e eu posso dizer que teve anos que foram terríveis, que não teve apoio nenhum. E aí tem uma questão política, inclusive, que eu entendo que a cultura ela depende muito da política, felizmente ou infelizmente, aí deixo para vocês entenderem. Que ainda no interior é o que dá esse subsídio para a cultura poder caminhar. Muito embora, assim, eu particularmente entendo que as companhias que tenham condições de desenvolver um trabalho, condições inclusive financeiras, acaba desenvolvendo de uma forma melhor, porque é independente, sabe? Consegue fazer o seu trabalho da forma com que ela imagina e dentro das possibilidades que ela consegue se organizar. Mas, de um modo geral, eu entendo que no interior, essa questão de dependência política ainda é uma coisa que, infelizmente, ela reflete muito. Teatro é aquilo que se vê, né? Como diz, né? Teatro
as pessoas poder transmitir em cima, né, no palco, aquilo que elas acreditam e que sonham, né, que um dia dentro da nossa sociedade aconteça. O povo sem cultura é um povo sem memória, né? Então não pode deixar morrer. Não deixa o samba morrer e não deixa a cultura morrer. Para os espectadores, o teatro é mais do que simples entretenimento. É uma jornada emocional que os transporta para mundos desconhecidos e os convida a refletir sobre suas próprias vidas. Cada riso, cada lágrima, cada suspiro ecoa nas fileiras da plateia, criando uma sinfonia de reações que alimenta a energia do espetáculo. Enquanto isso, para os artistas, o público é uma fonte vital de inspiração e motivação. Cada olhar, cada aplauso, cada silêncio reverente alimenta a chama da performance, impulsionando os artistas a darem o melhor de si a cada cena. Nos bastidores, após as apresentações, os artistas encontram nos espectadores não apenas admiradores, mas também parceiros de uma experiência compartilhada. É nos encontros após o espetáculo que as histórias se entrelaçam, onde as emoções se multiplicam e onde as palavras se tornam desnecessárias diante da conexão que se estabelece entre artistas e público. Assim, o teatro se revela como uma arte verdadeiramente democrática, onde as fronteiras entre o palco e a plateia se dissolvem e onde a magia da interpretação se torna um elo poderoso entre todos aqueles que se deixam envolver pela beleza e pela emoção da performance ao vivo. Lá de baixo me mandar pra um canário de presente. O canário é cantador, muito cedo acorda rei. Atira de tela dela, meu canário que eu dentro. Let eu, Para quem quer começar, é uma boa ideia, mas não é a única. Pedagogia, medicina, direito, geografia, ciências sociais, tem que estudar. Comece, mas vá para estudar. Não vá para, eu vou fazer teatro porque teatro é arte, né? É palco. Então as pessoas querem isso, o palco, vou tirar minha timidez. Não vai lá para fazer terapia. E o teatro, ele não é um centro psiquiátrico. Ele é terapêutico, mas ele não é. Se você não estiver preparado para enfrentar os seus demônios interiores, não comece. Entendeu? Se não for para levar a sério, também não comece, porque não é brincadeira. Comece sim, faça, né? Mas com muito tesão. Não dá pra ser sem tesão. Não dá pra ser se não for lá de dentro, das entranhas, sabe? Começou o teatro? Pare. O que vai reverberar em você? É uma necessidade? Daí você volta. Você vai voltar com uma outra cabeça. Você vai voltar para essa necessidade. E ela vai fazer parte da sua vida. Consuma teatro. Aprecie teatro. Seja no palco, seja próprio no documentário no YouTube. Veja o teatro. Fazer teatro em qualquer lugar do mundo é difícil. E no interior, hoje está até mais fácil, Luiz, porque nós temos as leis de incentivos, por exemplo, o PROAC que está alcançando mais interior, apesar desse terrorismo que é o PROAC, né? Dessa competição. Eu acho que a arte não é isso, né? Que é sempre uma panelinha, que é sempre os mesmos contemplados. E a gente não tem como lutar contra isso. Ou a gente se ajunta aí, estamos aqui, o que diferencia essa pessoa de mim? O que tem a mais que o meu não tem?
essa proposta agora da Lei Paulo Gustavo, da Lei Aldir Blanc, que ela vem contemplar todos esses artistas do interior de uma certa maneira. Então isso está facilitando muito. Então tá bem mais fácil fazer teatro no interior do que uma época atrás. Mas eu acho que dilemas acontecem em qualquer canto. Você imagina a dificuldade que tem quando a pessoa vai embora para São Paulo para fazer teatro, o que ela enfrenta ali? A desvalorização do artista do palco, né? Comparado à valorização do artista da tela, né? Isso existe em qualquer parte do mundo. É sempre uma luta e uma resistência. Mas eu acho que é aí que é o grande tesão do teatro. É essa resistência. Porque se não existisse essa resistência, a gente estava procurando outra profissão. A cultura já não é muito valorizada, né? Então, já não é valorizada de modo geral. E no interior existem outras prioridades, né? A educação, a saúde, do poder público mesmo e da comunidade, né? A comunidade também não vê muito valor na parte artística, né? Aqui em Rio Claro, por exemplo, é assim, né? A gente não tem curso profissionalizante disso. A gente não tem até cinema aqui perto, né? Nas outras cidades, assim, a gente tem artes visuais, mas teatro a gente vai ter em Campinas, né? Que é longe daqui. E aí acaba que a gente fica muito preso ao poder público. Meio que com que os artistas fiquem presos a uma única fonte de renda. Isso faz com que o valor do artista seja diminuído, assim, sabe? Começa a se sucatear o trabalho do artista, porque é o único lugar que ele tem pra fazer. Então, eu te dou R$50 pra você fazer esse show. Tudo bem, eu faço. Aqui na capital já é mais difícil disso acontecer. Como o artista tem várias oportunidades, quando vem alguém oferecendo R$10 pra ele, ele fala, não vou. Por esse valor eu não vou. Se o artista não vai para fora e não entende, não sabe se produzir, não sabe onde vem outras fontes de renda, para não depender de uma única fonte, ele tá preso naquele lugar. Há interior e interiores, né? Vários interiores. Mas aqui, sendo uma cidade do interior, eu acredito que nós somos privilegiados para quem quer começar a fazer teatro. Principalmente enquanto espectador. É muito comum uma pessoa que não tem o hábito de assistir um teatro e prestigiar um espetáculo, se ele tiver a primeira experiência ruim, é um problema isso. Sabe aquela pessoa que você convidou para ir assistir um espetáculo e ela teve, por azar, o azar de ver uma peça ruim? A chance dessa pessoa não voltar é enorme. E daí eu falo, insista, porque às vezes só foi uma peça ruim. Às vezes você teve realmente azar. Lazer, questão de desenvolver alguma questão de perder timidez, falar em público e tudo mais. Mas sabe também que tem muitas pessoas que elas vão pro teatro pelo teatro mesmo, né? E é para essas pessoas que a gente acaba resumindo nessas palavras. É dedicação, estudo e perseverança mesmo. Ele não é só comunicação, só perder a timidez. Ele vai muito além disso, né? Ele é sair da sua zona de conforto, né? Ter autoconhecimento, amor próprio, acessar a sua criatividade e é você ser você. Você faz essa troca com os alunos, você aprende com eles, eu aprendo o tempo todo com os meus alunos. O tempo todo, é uma troca gigantesca. Eu sempre falo, eu só estou aqui na frente porque eu sei um pouco a mais que vocês. Eu sou um mero instrumento do teatro, porque o teatro me escolheu. Mas eu tô aqui para aprender com vocês. Os melhores talentos estão nas periferias, entendeu? Os melhores tá na periferia, entende? Então a gente aprende muito. Difícil alguns, nem todos. Eu falo difícil por conta de apoiar os filhos a estarem ali, porque a maioria das vezes os filhos querem estar ali, mas os pais não querem que os filhos estejam. Por que será? Entende? E alguns ajudam, mas a grande maioria sempre querem tirar o filho dali, sabe? Não, isso daí não vai te dar futuro. E isso é o que mais dói. Isso não vai te dar futuro, porque o teatro ele é muitas das vezes visto como se fosse algo banal. Isso me incomoda muito. Ele é visto como se não fosse uma profissão, o ator. Não, ele é uma profissão. Eu quero ver essas pessoas que vejam o teatro dessa forma fazer o que esses atores, o que o teatro tem para proporcionar. O teatro, antigamente, eu acho que ele era mais, como que eu posso dizer? O povo vinha mais, sabe? Hoje em dia tá muito excluso.
Até próprios vereadores, prefeito, poderiam vir prestigiar a nossa mostra. E eu acho muita falta, sabe? Porque se eles não vêm, como que a população vai vir? Entendeu? Eu acho que tem que ter mais divulgação, tem que dar mais conhecimento pro pessoal, sabe? Sobre teatro, porque teatro, eu acho que é uma maneira de você se entregar. Você tá ali, você cria um personagem seu. É muito gostoso. Eu acho que o teatro tinha que abrir... Na verdade, o teatro abre as portas. Só que a população tinha que vir mais pra poder prestigiar isso com a gente. Porque, assim, as pessoas ali fora, elas só pensam no consumismo. Elas são consumistas, essas coisas assim. E o teatro ensina você a pensar em outras coisas, em outro universo. Então, eu acredito assim, se as pessoas se conscientizassem que o teatro ajuda, eles viriam mais. Resumidamente, para falar do teatro, para acabar com todo o preconceito que tem, o que a Maria Luísa mais ganhou foi responsabilidade. Ela assumiu um papel, teve muito percalços no decorrer do ano, tal. Óbvio, é o primeiro ano dela e muita bronca, né, do Lucas. Mas a responsabilidade que ela teve, que ela assumiu, eu acho que não precisa falar muito mais que isso, não. Ela tem uma disciplina, uma responsabilidade, ela sabe que não pode ficar doente, ela sabe que não pode faltar, ela tem os horários dela e até briga com a gente, que às vezes a gente chega atrasado por causa de trabalho e tal, chega atrasado nos ensaios, mas eu acho que a responsabilidade, e sem contar a questão de perda de timidez e essas outras coisas, assim, a responsabilidade eu acho que foi fundamental. Eu tive muita ajuda da minha família, assim, todo dia, pegando o texto, ensaiando do começo até o final. Nós, atores pequenos de Rio Claro, não precisamos só dos aplausos, mas sim de reconhecimento, que é uma coisa que a gente não tem muito. E respeito também, a respeito é a coisa que a gente mais precisa ter, porque ultimamente não tá tendo. E eu acho que as pessoas precisam entender que o teatro, ele não é apenas uma arte, mas ele é uma forma de mostrar e de retratar tudo que acontece na sociedade. O Pedro Alane de Lima é um grande exemplo disso, porque ele retrata a vida. Então, eu acho muito importante a gente falar sobre isso. Realmente, isso é o legal do teatro, né? E a mostra, ela traz isso. Ela traz história lúdica, ela traz história de conscientização, Amazônia. São temas, assim, diversos, que é importante. E o teatro, ele consegue mostrar isso para todo mundo. E realmente tem que ter mais divulgação, mais iniciativa, tanto pública como privada também, de estar apoiando o teatro, que é uma maneira de estar desenvolvendo, né, a sociedade no geral. Então, pessoal, vamos incentivar a cultura brasileira, que é muito importante, né? A gente precisa disso. É o futuro do nosso Brasil. Sim. Vamos apoiar. Pais, deixem seus filhos fazerem teatro. Isso. Pelo amor de Deus. Eu só tenho a agradecer. E o acolhimento que eles têm foi sensacional, sensacional. Muito legal mesmo. Totalmente diferente do que o preconceito prega nas pessoas, né? Se acheguem, que eu acho que se juntando a gente faz a força. Enfim, é isso que eu acredito e espero. Certamente, podemos considerar o fazer teatral em Rio Claro como parte de um patrimônio imaterial das artes cênicas, tendo em vista a quantidade significativa de grupos de teatro que estão em atividades atualmente.
Música